Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe e atualmente eu sou aluno de Medicina da UEPA, Universidade do Estado do Pará. Mas eu compartilhei aqui no canal que esse ano eu fui aprovado em 4 universidades para Medicina. Foram 2 federais, que foram a UFPA e a UFSC, Federal do Pará e a Federal de Santa Catarina, e também em 2 estaduais, que foi a UEPA, que foi o curso que eu acabei escolhendo, e na UERN, que é a estadual lá do Rio Grande do Norte. E quando eu compartilhei isso com vocês, algumas pessoas questionaram o porquê de eu ter escolhido cursar medicina numa universidade estadual, sendo que eu também fui aprovado em uma universidade federal, na verdade 2 opções até. Então eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês por que eu tomei essa decisão e também para falar um pouco sobre o que eu conheço de cada uma dessas 4 instituições. Para começar, eu acho que é válido falar que eu moro em Belém, né? Belém, capital do estado do Pará. Então, a UFPA e a UEPA se tornavam opções, aquelas universidades perto de onde você mora. No caso, na cidade onde eu moro, porque tem campus de medicina e são os campos mais antigos dessas 2 universidades aqui em Belém, por ser a capital. E o que acontece? Esse foi o segundo ano, eu tentei medicina por 5 anos, eu já também contei em outro vídeo. Tenho 23 anos, tá? Passei com 22, tô com 23 agora. Porque também quando eu falo que eu tentei 5 anos pra medicina, as pessoas pensam assim, ah, você tem 40, como é que é? Eu passei com 22 anos, tenho 23 agora. E foi o segundo ano só que eu me inscrevi pra universidades além daqui do meu estado, né? Que no caso foi o segundo ano que eu me inscrevi na UERN, foi o primeiro ano que eu me inscrevi na UFSC, mas eu já sabia do processo, eu descobri esse processo no ano anterior. Mas antes de tudo isso, eu sempre me inscrevia nas 2 universidades daqui e no campus de Belém. A UEPA, por exemplo, tem o curso de medicina em 3 campos diferentes, em 3 cidades diferentes aqui do Pará, e a UFPA tem em 2. Ela tem aqui em Belém e em uma outra cidade, chamada Altamira. Na UEPA, as cidades são Belém, que é a que eu tô fazendo agora, a Santarém e Marabá. E a priori, quando eu comecei o processo do vestibular, até quando eu tava no ensino médio, eu fiz 1 ano de engenharia, eu também fiz o mesmo processo de inscrição para a UFPA, no caso, eu sempre me inscrevi aqui. Nunca pensei em mudar de cidade para fazer medicina, não tinha aberto essa possibilidade ainda, até porque eu não via muita logística para isso. Então sempre me inscrevi na UFPA Belém e na UEPA Belém. Eu sempre escutei que a UEPA no campus de Belém era... Isso é uma parte polêmica do vídeo, mas o que eu não tô dizendo, eu não tô afirmando isso, independente de eu estudar lá agora ou não. Não tô afirmando, mas eu escutava muito que o curso de medicina da UEPA Belém era melhor do que o do UFPA. As pessoas fundamentavam isso de uma maneira diferente. Tinha gente que falava que era por conta do método, né? Na UEPA o ensino é PBL, que na verdade, falando em PBL, eu tô até falando errado, porque na verdade é método ativo de estudo. O PBL é uma pequena parte disso. E uma amiga minha que faz medicina também, na UFPA inclusive, prometeu que ela vem em algum momento da existência dela aqui gravar comigo pra gente falar um pouco sobre esses métodos diferentes do ensino da medicina, né? E pra gente vai falar especificamente de estudo ativo. Mas vamos colocar aqui em termos leigos, né? A UEPA usa o PBL, a UFPA usa um método tradicional meio misto, porque eu vi que a UFPA também anotou algumas práticas do método de estudo ativo, mas ela ainda usa o estilo tradicional também. Outras pessoas fundamentavam no fato de que a UFPA, por ser uma instituição federal, ela está mais ligada a tudo que está acontecendo, né, no país, então tem mais greves, tem mais paralisações, às vezes tem problemas estruturais maiores, do que a UEPA, por exemplo, que é uma universidade estadual, ela está mais ligada às coisas que são negociadas dentro do próprio estado, então tem isso também. Outras pessoas fundamentavam nos hospitais escola, porque a UEPA tem uma gama de hospitais onde as pessoas passam no internato, tem uma policlínica do lado do campus. Mas essa aí, mesmo sem conhecer a fundo ainda, eu discordo, porque a UFPA tem 2 hospitais escolas próprios. Um é eu diria, de segundo grau e o outro é de terceiro grau, enorme. Mas as 2 são ótimas em relação ao hospital escola, mas enfim, as pessoas fundamentavam esse dizer em várias coisas. Mas eu tinha comigo que assim, na que eu passasse, eu ia cursar. E provavelmente seria a UFPA, porque a UFPA ela tem mais vagas que a UEPA. As notas de corte da UEPA sempre eram maiores do que da UFPA. Isso acontece todos os anos por conta do número de vagas e também as pessoas que passam são muito repetidas.
Então muita gente que passa na primeira lista da UFPA passa na primeira lista da UEPA com pequenas variações, porque tem outros campos também. Mas aí o que aconteceu? Lá em 2020 eu já tinha começado o canal há um ano antes, já estava monetizando aqui no YouTube, já estava fazendo algumas parcerias e tal, e tal, e tal. Aí eu cheguei à conclusão de que eu poderia me inscrever em outros municípios aqui no Pará. Eu poderia tentar me inscrever no SISU também, porque agora eu já teria mais condições para cursar medicina em outra cidade, né? Para me manter em outra cidade para fazer medicina. E aí foi o que eu fiz. Eu me inscrevi lá em 2020 no campus da UEPA, no município de Marabá, que é um outro aqui do Pará, e na UFPA Belém. Me inscrevi na UERN também, não passei, me inscrevi na Unemate, num outro processo deles que foi mais pro meio do ano, também não passei. Então, a priori, eu priorizei, né, a UFPA, priorizei a Federal, que é aqui dentro do tema do vídeo, né, por que eu fui pra uma e não fui pra outra. Mas, nesse mesmo ano, uma amiga minha passou na UFPA de Altamira, uma amiga muito próxima, que é o segundo município no qual a UFPA tem o curso de medicina. E na inscrição de 2021 faria sentido eu me inscrever na UFPA para o campus de Altamira, porque dentre todos os campos de cidades que não são Belém, que tem medicina aqui no Pará, Altamira tem a menor nota de corte por conta do número de vagas também. Não é porque ai, nossa, é mais fácil, não sei o quê, não. Tem mais vagas que os campus de outros lugares da UEPA. Então, eu já tinha uma pessoa muito próxima que estudava lá, era uma nota de corte menor, que possivelmente seria mais acessível caso eu não fosse tão bem na prova. Não que eu tenha arrasado na prova, mas assim, caso eu não conseguisse a nota aqui para Belém e conseguisse uma nota um pouquinho menor, iria dar para lá. Aí, então eu me inscrevi na UFPA no campus de Altamira, então abri mão da minha inscrição para a UFPA no campus de Belém. E me inscrevi na UEPA para o campus de Belém. Eu tava com uma mentalidade de que eu tava fazendo vestibular para concretizar isso. Eu ia, tipo, ter que me mudar e ia fazer medicina em Altamira, porque eu pensei assim, bom, essa nota eu consigo tirar. Eu já tinha tirado uma nota que aprovava nesse campus de Altamira em outros anos. Então eu pensei assim, eu também, gente, né, tô aqui fazendo vídeo, mas eu também já fui vestibulando. Se você é vestibulando agora, você entende, principalmente quando a gente tá há um tempo tentando, tem aqueles traumas todos. Então eu pensava, eu já passei vários anos estudando muito, me esforçando muito e mudando muito a minha estratégia, e mesmo assim, chegando na hora da prova do Enem, eu faço uma prova melhor do que a que eu fiz no ano anterior, mas a minha organização de pontos não fica favorável, o TRI diminui naquele ano. Eu fiz uma redação melhor, mas matemática, o TRI esse ano caiu, e aí eu continuei com o mesmo número de acertos dos outros anos, mesmo sendo mais de 30 questões e tal. Então assim, eu já tava, poxa, é isso, sabe? Eu vou tentar melhorar, obviamente, pra conseguir uma nota maior, mas eu vou conseguir a nota pra lá, eu não vou conseguir a nota pra cá. Fiz a prova do Enem, eu consegui tirar 782 pontos, 54. Aumentei uns 32 pontos da média que eu tinha tirado no ano passado, e era uma média super possível pra UFPA Altamira. Eu até falei, lá tá, tipo, eu vou esperar o resultado, porque lá tá bem tranquilo, eu tinha tirado bem acima do corte e achava que ia passar só lá. Falei, beleza, vou me inscrever na UERN, não sei se vou passar lá, porque no SISU de um ano para outro às vezes as notas aumentam muito, mas vou me inscrever na UERN, que foi o que eu já tinha feito, e estava já preparado para me inscrever no processo seletivo da UFSC também, que uma pessoa tinha me indicado no ano anterior. E aí eu falei, vou me inscrever lá, mas eu acho que na UFSC eu não tenho chance, eu acho que na UEP eu não tenho chance, na UFPA Altamira eu tenho muitas chances, e na UERN quem sabe, mas tipo, se eu passar aqui no meu estado eu não vou pra UERN. Aí começou, se você acompanhou o canal nessa época dos resultados, foi um atrás do outro, né? Saiu o resultado do SISU numa quarta-feira, ou numa terça-feira saiu o resultado do SISU, numa quarta-feira saiu o resultado da UFPA, e na quinta-feira, dia seguinte, saiu o resultado da UEPA. Então foi assim, tudo de uma vez. Quando saiu o resultado do SISU, eu vi que eu tinha passado na UERN em último lugar, minha primeira aprovação em medicina numa universidade pública, que eu poderia ir lá me matricular se eu quisesse. Foi uma felicidade enorme, porque isso nunca tinha acontecido. Amanhã anunciaram que o resultado ia sair da parte da tarde, saiu da UFPA, eu passei na UFPA. Aí eu fiquei assim, beleza, vou cursar o UFPA, tá ótimo, obrigado.
O da UEPA eu já sabia que ia sair no dia seguinte, mas assim, fica com Deus, um beijão, obrigado. E vocês já percebam, eu passei na Federal, só que eu passei num campus que não era aqui na minha cidade e que calhou de ser uma capital também. Era um campus numa cidade no interior do estado, né, entre aspas, mais ou menos. É um curso bacana, tem uma amiga que faz medicina lá, tá ótima. Mas não deixa de ser diferente dos cursos de medicina aqui na capital. Então, em relação à estrutura hospitalar, em relação à estrutura das unidades básicas de saúde, da própria universidade, das oportunidades de atividades extras, isso tudo conta muito. Então só aí eu já respondo a pergunta de vocês do porquê que eu escolhi a UEPA e não a Federal do Pará. Mas eu já vou chegar na UFSC, que eu sei que pode ter uma dúvida, tipo, por que você não foi pra UFSC? Daí quando foi lá pelo dia 15 de março, saiu o resultado da UFSC, do processo que eu tinha me inscrito. E eram 2 vagas na UFSC, porque era uma ação afirmativa, e eu fui aprovado. Eu fui o segundo, na UFSC de Florianópolis. Então, assim, a UFSC é uma puta de uma universidade. Lá não é PBL, é um método tradicional, mas assim, ela tem uma história, né? O curso de medicina tem uma história ali em Florianópolis, assim como o da UFPA Belém também tem bastante. Por exemplo, o curso de medicina da UFPA Belém tem mais de 100 anos. A Faculdade de Medicina do Estado do Pará, que depois ficou acoplada à UFPA, ela é mais velha do que a própria universidade. A UFPA ela tem uns 60 e poucos anos de existência, eu não sei, alguma coisa assim. O curso de medicina da UEPA tem uns 52, alguma coisa assim. Então são universidades que têm já uma história no curso de medicina, não são cursos novos, recém-implantados, que é o caso de Altamira, por exemplo, que foi tô falando implantado, tô doido, implementado em 2016. Só que é uma questão de logística também. Belém, para você pagar um aluguel em Belém sozinho, é bem complicado, porque aqui, de forma irracional, os preços são muito altos de aluguel. Então, se você que é da região norte, que tem a oportunidade de se inscrever na UFPA, está planejando vir para Belém, prepare seu bolso para pagar aluguel, porque provavelmente, se você não for uma pessoa muito rica, né, você vai ter que dividir com outras pessoas, porque os preços são muito altos de forma irracional. Você paga caro por um negócio que nem é tão lá, tipo, não é lá essas coisas. Aí, na época eu tava vendo Altamira, os preços são caros também, mas aí é um pouco menos e tem mais opções interessantes, tinha preços bons perto da universidade, do campus e tudo mais. Lá em Mossoró, né, que é onde fica o campus da UERN de Medicina. Também achei os aluguéis super tranquilos comparados a Belém. Lugares, pelo menos pelos os anúncios que eu vi na internet, lugares bem interessantes por um preço que eu nunca tinha visto sido praticado, pelo menos por aqui. Mas Florianópolis não tem condições, assim, é tudo absurdamente caríssimo. E, lógico, me falaram, né, que tem a opção, tem a parte da ilha, tem a parte que é no continente os aluguéis são um pouco mais baratos, mas são bem mais distantes, né, do campus. Eu até cheguei a ver um anúncio que era tipo uma kitnet semi-imobiliada por R$ 1.000 no bairro da universidade. R$ 1.000 ainda é um aluguel caro pra uma kitnet, mas até que não tava assim na casa do absurdo ainda em relação aos outros preços, mas também era tipo um anúncio, provavelmente as pessoas iam se matar pra conseguir aquilo ali. E o resto dos aluguéis era absurdamente caro. Então, assim, eu já tinha passado numa universidade boa, com um curso de medicina muito bom, com uma estrutura muito boa, que não tem tanto histórico de greves, que tem um campus muito bonito, que tem uma estrutura de hospitais e escola muito bacana. Na minha própria cidade, não ia precisar mover uma palha além do que eu já estava fazendo, porque era só ir lá, me matricular e pronto, não ia precisar viajar, procurar outro lugar para morar nem nada. Então, assim, pra quê, né? Da comparação. As duas estavam meio que ali no mesmo patamar para mim, e só que uma eu precisava gastar uma quantidade absurda de dinheiro e fazer uma logística muito absurda, porque, tipo, eu ia sair quase do extremo norte do país para ir pro extremo sul. Então, assim, né, não tinha necessidade disso, então, por isso eu escolhi a UEPA. E tô super feliz com a minha decisão, sinceramente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele foi num caráter mais pessoal mesmo, e vejo vocês no próximo. Tchau!